Alô, bijuterias. Vamos dar uma boa noite aí para. Boa noite. Uma boa noite para os nossos ouvintes, seguidores. Um feriado com muito frio aqui em São Caetano, mas estamos aqui no nosso compromisso com cada um de vocês. Boa noite, doutor Wagner Mello. Boa noite, Elizabeth Souto. Desculpa, gente, é o frio, viu? É o frio. Boa noite, Elizabeth Souto. É um prazer a gente poder ter mais essa oportunidade de falar de um tema que pode ser tão importante para todos, né? E vamos lá, vamos fazer todo o nosso possível para levar essa mensagem. É isso. Nós estamos aqui em várias lives insistindo nesse tema, porque ele é muito abrangente. Por que retornar com esse tema? Porque nós temos os nossos ouvintes e seguidores que conversam conosco e nos pedem para mais esclarecimentos, o que a hipnose pode fazer na dor oncológica. Nós não somos médicos, o Dr. Wagner é psicólogo, psicanalista, eu sou terapeuta complementar, mas podemos sim falar neste lugar onde um diagnóstico traz dor física e emocional. Geralmente, nós nos remetemos para um psicólogo, uma terapia complementar, para dor emocional. E por que não a dor física? Mesmo porque usamos a técnica da hipnose, que dá muito certo e que tem uma eficácia bastante interessante para a dor física. Enfim, teremos aqui nos próximos 50, 60 minutos com vocês, disponíveis para que vocês possam interagir, fazer perguntas. Lembrando, não somos médicos, mas somos terapeutas da dor, seja ela física ou emocional. É isso, Wagner? É isso. Você sabe que eu já ouvi muito pessoas que procuram ajuda psicológica específico para o sofrimento que ele está tendo quando ele recebe o diagnóstico de câncer. Sim. E muitas vezes ele não encontra um profissional que sabe lidar com as consequências da dor, que sabe ensinar um exercício de relaxamento que possa ajudar. Então, a proposta da hipnoterapia e da psicologia não é curar, não é curar. A proposta é trazer alívio, tanto para a dor, como para as reações que vão tendo, sintomas que vão tendo dentro do tratamento que a pessoa precisa fazer a partir do diagnóstico. É muito interessante, Wagner, porque assim, eu pesquisando, toda semana a gente pesquisa para trazer informações as mais precisas possíveis. E é muito interessante que eu encontrei um artigo que diz que as intervenções que nós podemos usar para diminuir a dor oncológica dos pacientes, devemos usar, claro, o medicamento, né, que foram prescritos para dor, Sim. Por exemplo, né, e sempre uma técnica de relaxamento, é um protocolo, viu, Wagner? Sim, sim. Para diminuir a tensão, reduzir a ansiedade, controlar a dor, ao mesmo tempo que podemos tomar o remédio. Sim. O que eu achei interessante nesse artigo é que ele é bem claro, um método não médico. Sim. Porque o tratamento com o médico, o paciente oncológico, ele já está recebendo. E é uma notícia, eu passei por várias experiências com a minha mãe, e tenho aqui que dar o meu testemunho, Sim. que durante muitos anos, cada diagnóstico que se fazia, desde o primeiro, o oncologista, nós tivemos a sorte de ter o oncologista que acompanhou minha mãe até o último diagnóstico, mas o nosso médico, a primeira coisa que ele puxava o receituário
era o encaminhamento para o psicólogo. Sim. A minha mãe resistia muito, eu sei que tem muitos pacientes que também resistem, porque ele já vem com uma história que psicólogo não é uma coisa boa, ou ele não precisa, e aí nesse momento que ele tem que lidar com a dor, e ainda vai ter que enfrentar uma recomendação para cuidar do emocional. É que, assim, existe uma ideia sobre a psicologia, né, que a gente até fala que é um preconceito, de que a psicologia ela vai atender pessoas loucas, né? Falar o português claro. Na verdade, primeiro que não é para atender pessoas loucas, ela vai atender as pessoas que precisam de ajuda emocional e mental. Aí seria o certo. Mas a psicologia, junto com a hipnoterapia, ela tem ferramentas, ela tem estratégias próprias para a dor física. E muita gente não sabe disso. Ela acha que a psicologia vai vir só com terapia, que é também uma terapia. Mas a sugestão hipnótica, ela já foi testada em várias situações para que a pessoa pudesse lidar com os efeitos colaterais do tratamento, desde o dia que ela recebe o diagnóstico. Então, essa terapia, o que ela vai fazer? Através de sugestões, através da técnica, né? E aqui, se eu fosse explicar o que é a técnica, levaria uma aula. Mas daria um programa. Daria um programa. Mas desde o fortalecimento emocional, aceitação do diagnóstico, que também é muito importante. É um caminho que daria uma oportunidade de ter mais conforto. Mais conforto. A melhora do sono, né? O que nós citamos numa outra live, lidar com a expectativa da dor e a memória da dor. Isso, muito interessante. Né? Então, para que fique mais claro, o trabalho que eu estou, que a Elizabeth está, e que eu vou começar a atender agora aqui no Espaço Essência, é um trabalho dirigido para pessoas que receberam o diagnóstico do câncer e que elas precisam de uma ajuda específica para aquela situação que ela está vivendo. Então, eu estou deixando isso bem definido para não fazer confusão com aquela terapia tradicional. Então, assim, a terapia cognitiva, comportamental, a hipnose clássica, ela tem ferramentas que podem ajudar objetivamente esse paciente. Sim. E aí ainda faço um complemento em cima do que você falou, Wagner. O foco, gente, aqui o nosso foco não é trazer a cura para esse paciente. Nós não temos essa pretensão, sabemos o lugar que esse paciente está, esse diagnóstico, que é severo, que é traumático. Sim. E é neste lugar que nós podemos trazer, a nossa preocupação é trazer o conforto para o paciente. Sim, a qualidade de vida. Qualidade de vida. Quando a esperança passou a ser desesperança. Sim. Não tem outro lugar. Sim. O laudo, o diagnóstico, aquele olhar do médico que abaixa os olhos. Uhum. Essa cena dentro de um consultório, ela desestrutura tanto a pessoa, sim, a família, quem está acompanhando esse paciente, porque aqui o nosso foco hoje é para falar no conforto do paciente oncológico, mas nós não podemos esquecer que existe todo um sistema sim, familiar que vai ficar em volta sim, deste problema, quando esse paciente precisa fazer quimioterapia, radioterapia, sim, quando tem outras terapias e outros caminhos, sim, ou porque ela já fazia, ou porque ela precisa. Então, a estrutura que nós temos aqui no Espaço Essência
com o atendimento do Dr. Wagner, abrange todo o sistema familiar deste paciente. Hoje, especificamente, como é que é o conforto para você, para o seu ente querido que passa por essa situação. E é muito interessante, porque eu já ouvi de um oncologista dizendo assim, olhando para minha mãe, que se negava a fazer algo por falta de entendimento, ou porque a dor... Não porque a pessoa não quer. Eu vou até para um outro lugar. A dor é tão grande que não dá para começar a fazer nada. Sim, sim. A dor é muito grande. Então, eu já escutei o oncologista dizer assim, faça o que a senhora gosta, faça o que o senhor gosta. Ah, gosta de uma terapia de aromas, hoje a gente tem aromaterapia, gosta de uma distração, imagina algo que a senhora gostaria, o senhor gostaria, né? Já foi em algum lugar que tem uma terapia do riso, por exemplo? Música, terapia, hipnose, escutei muitas vezes, psicólogo, hipnose, terapias complementares dentro da nossa área. E aí, quando o médico falava, e hoje eu lembrei muito de várias, porque o acompanhante, Wagner, ele fica muito atento a cada palavra. Mesmo que já se passaram tantos anos, hoje eu lembrei dessas palavras que o doutor Rodrigo conversava comigo, com a minha mãe. E hoje, com conhecimento de hipnose, olha só, ele disse assim para minha mãe, a senhora tem que se distrair, a senhora tem que imaginar alguma coisa guiada. Ele falava da pura hipnose. Então, o paciente, o acompanhante, que preste atenção no que está sendo falado do paciente para poder trazer esse paciente de alguma forma. Como assim trazer? Porque às vezes a atitude de quem acompanha, o cuidador, um ente querido, o marido, a filha, ela vai precisar criar um mecanismo para o primeiro momento trazer de fato. Sim. Ninguém vai pôr numa coleira e arrastar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vai ter que ter um convencer aí. Sim. Isso também é hipnose. Também. Eu penso que, em primeiro lugar, o trabalho do psicólogo, do terapeuta complementar, usando psicologia, usando hipnose, ele é sempre dentro de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, existe uma equipe, existe um grupo de profissionais que trabalham no tratamento de uma pessoa. Então, quando a gente traz essa mensagem do que a hipnoterapia pode oferecer, nós não estamos falando que ela isoladamente vai ajudar. Ela só vai completar, ela só vai fortalecer a quem interessa o trabalho dessa equipe. A pessoa vai continuar indo no médico, ela vai continuar fazendo os tratamentos, ela vai continuar procurando todos os profissionais que o médico recomendou, e tanto a terapia complementar como a hipnose, ela é parte dessa equipe. Não necessariamente que todos têm que estar juntos, mas a pessoa tem que estar recebendo a atenção de todos os profissionais que ela precisa receber. Tem uma característica na hipnoterapia que eu encontrei, né, encontrei um ponto que diferencia ela e leva esperança para as pessoas. Qual que é esse ponto? A hipnoterapia clínica, ela é muito personalizada. Então, ela propõe aquilo que está te incomodando. Então, assim, você vem para uma terapia de hipnoterapia e você vai dizer, olha, eu estou precisando dormir melhor. Eu não estou conseguindo fazer minhas tarefas. O que tem para isso? Então, não é uma terapia que vem de cima para baixo. Faz isso que melhora. Não. O que você está precisando trabalhar no campo do psiquismo e da mente?
não está conseguindo dormir, não está conseguindo comer, não está conseguindo se concentrar nas coisas, não consegue mais se relacionar, entra a questão também da família. Então, a hipnose ela vai usar os seus recursos de sugestão e de psicoeducação para atender aquela necessidade que a pessoa está trazendo. Tá? Então, essa é uma tarefa que a gente soma com as dos outros profissionais. E como você falou muito bem, Elizabeth, não é promessa de nada, é trazer qualidade de vida. É que a pessoa tenha, enquanto recebe esses tratamentos, ela tenha qualidade de vida. Ela possa viver melhor, ela possa viver bem, melhor até do que ela já estava vivendo. Ela possa se relacionar, ela possa ter esperança, porque ela é invadida por sentimentos de desesperança, e que a hipnose não é só, hipnose, as nossas terapias, não é só quando a pessoa está lá no fundo do poço. Ela é adequada em qualquer momento, a partir de você receber o diagnóstico. Muito bem. Você consegue enxergar lá no meu Instagram, quem está lá? Eu não consigo enxergar daqui. Ó, eu tô com óculos novo. Ah, é? Olha só. Tô enxergando além do alcance. Ah, é? É porque o meu Instagram, o meu Elizabeth Souto está muito longe de mim. Está muito longe, não consigo. Não vou falar o nome errado, vocês me desculpem. Nós não conseguimos. Mas se você entrar no YouTube, se vocês quiserem aí, vocês que estão no Instagram, migrar lá para o YouTube, sim. Talvez na tela maior aqui, onde a gente está, a gente vai conseguir ler. Então, Wagner, é muito interessante esses itens que você falou. A hipnose clínica, ela pode trabalhar a atenção do paciente para desviar o foco da dor. Sim. Esse é o nosso objetivo. Sim, sim. Trazer um conforto para desviar o foco da dor. Também nós podemos utilizá-la para o paciente oncológico se alimentar melhor. Sim. Você também vai tirar o foco do mal-estar. Sim, né? Perfeito. Náuseas e vômitos, para quem faz quimioterapia, é uma coisa absurda. Sim. Né? Porque ali o processo dessa medicação intravenosa, mas ele vai tomar conta do corpo todo. Nós não vamos conseguir tirar o sintoma da náusea, o sintoma do vômito, mas nós podemos aliviar e desfocar este lugar para um alívio, fazendo com que esse paciente tire o foco. Então, a hipnose nada mais é que tirar o foco da dor física, tirar o foco da imaginação. Então, assim, um pouquinho mais detalhado para vocês verem onde que a hipnose pode chegar neste lugar do alívio da dor emocional e física, nesse momento que esse diagnóstico afeta a minha alma. Sim. Em alguns momentos, naquele primeiro momento, gente, e eu já escutei vários, de ser acompanhante da minha mãe, com esse problema, que foram várias vezes a incidência, é um decreto de morte. Sim. Porque o paciente, se ele está nas suas faculdades mentais, e a minha mãe, só nas últimas 8, 9 meses que entrou no processo de demência, gente, eu gosto de dar o exemplo da minha mãe, porque eu vivi isso muito de perto. Né? Então, eu posso trazer a experiência do acompanhante, da filha que está lá acompanhando a mãe. A minha mãe, com as faculdades mentais, respondendo, gente, o paciente vai fazer esta pergunta para o médico. Não tem como. Quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Sim. E eu vou dizer para vocês, hoje os protocolos, ele quer a colaboração do paciente e ele vai dizer, algumas vezes a gente escutou, e muitas vezes a minha mãe superou tudo isso, né? Porque a minha mãe superava, e o médico dizer, nestes casos eu já vi, neste diagnóstico que a senhora tem, talvez uns 8, 9 meses. A primeira vez que eu escutei isso, faltou o chão para mim.
Sim. Imagina para minha mãe que era o diagnóstico. Sim. Quem que precisava de terapia aí? As duas. E eu fui para terapia, minha mãe não foi. Ela se negou até o último. Por quê? Ela tem a mentalidade dessa aí que você falou. Eu acho que vale a pena você enfatizar de novo sobre o preconceito que as pessoas têm de se disponibilizarem em todos os aspectos, mas aqui focado mais para a oncologia. Eu penso que esse preconceito nasce de se falar até muito pouco sobre o poder da hipnose, né? Os benefícios da hipnose. Repetindo que a hipnose não cura nada, mas ela é um tratamento eficaz. E que quando você recebe um diagnóstico muito grave, todos são graves, né? Mas um como esse, 8 meses. Decreto de morte. Olha para onde que a gente vai. A gente vai para o domínio da imaginação. E a gente vai para o domínio da imaginação negativa. Onde que a hipnose trabalha? No campo da imaginação da pessoa. Então, se a pessoa, a partir desse dia, começa a ser derrotada pela sua própria imaginação, ela precisa de um trabalho feito nessa imaginação. Aí que está o foco. Aí que entra a estratégia da sugestão hipnótica. Porque ela fantasia, porque, assim, tudo é real, tudo é fato que está acontecendo ali. Mas a gente sabe o quanto que a nossa imaginação e o nosso medo pode temperar e potencializar o sofrimento. Então, nós precisamos, e nós acabamos trabalhando com uma terapia que ela vai atingir justamente a imaginação. Então, se existir a falta de esperança, nós vamos trabalhar na imaginação para que tenha esperança, né? Você falou muito bem, é sempre bom a gente grifar para não vender fantasia. As reações que uma pessoa tem que fazem parte, ela vai continuar tendo. Eu vou pegar um exemplo que eu vi essa semana. Por exemplo, existem certos procedimentos que causam náuseas, não tem? Tem, muitos. Agora, tem pessoas que sentem náuseas só de lembrar do procedimento. Isso é fato. Então, vocês percebem que isso é sofrimento, gente. Né? Tem pessoas, e eu tive a oportunidade de observar, que só do carro estar chegando no local, ela já começa a sentir a dor e o mal-estar. Então, o que nós, enquanto terapeutas, podemos trabalhar com isso? Porque a pessoa, ela está ela está sendo agredida pelos dois mundos. Ela está sendo agredida pelo mundo material, que é o que vai fazer o tratamento, e pelo mundo interior, que é a sua própria imaginação e sua própria autossugestão. Porque ela já está trabalhando com reações linkadas. Né? O que seriam essas reações linkadas? Só de eu lembrar que vou receber determinada atenção, e eu sei que nessa atenção eu sinto ânsia, eu tenho náuseas, eu sinto antes de chegar lá. Você percebe quanta coisa nós podemos, e aqui eu falo com o maior respeito, que isso não depende de força de vontade. Geralmente as pessoas falam, não, você tem que ter força. Força de vontade, ela fica pequena perto da imaginação. Tem que ser um mergulhador que sabe mergulhar na imaginação. Força de vontade, a pessoa tem. E muita gente tem muita força de vontade. Mas só que quando você coloca a vontade e as fantasias da imaginação, as fantasias da imaginação ganham. Então, uma pessoa que poderia ter uma motivação muito maior nesse processo, ela acaba ficando pequena diante dos fantasmas mentais. É assim? É assim. E essa mesma lugar que foi instalado, essa dor que foi instalado, essa náusea, este vômito,
este medo. Neste mesmo lugar, a gente vai reverter. Exatamente. Nós vamos usar desta mesma... Porque hipnotizada a pessoa já está. Uhum. Né? Claro, aqui a gente está falando de dores reais, mas em alguns casos faz as memórias da dor. Sim. Então, vamos dizer, na primeira quimioterapia, ela passou muito mal. Na segunda, dali 15 dias, ela já vai se preparar para passar mal e mais um pouquinho. Não tem como. Então, é neste lugar que a gente pode instalar algo dentro da imaginação. Mas como é que ela vai? Como é que vocês vão colocar lá dentro da pessoa para ela não sentir isso? Porque isso é real. A hora que a medicação começar a entrar na veia, ela já vai começar a sentir tudo isso. Uhum. Como é que vocês vão fazer isso? Então, é neste caminho entre a primeira história que é verídica, que ninguém está discutindo que isso não é real, para a segundo tratamento. É nesse lugar intermediário é que nós atuamos com a hipnose. Sim. É aí. E se você estiver muito desgastada com a dor, com tudo aquilo que está caindo na sua cabeça, a gente vai reverter a partir dessa própria dor. Uma coisa que muita gente desconhece, né, Elizabeth, e que a hipnose traz para nós como um fato, é que o corpo, as reações do corpo, elas entendem que tanto o fato material como a lembrança, a imaginação do fato, provocam as mesmas reações no corpo. Ou seja, o corpo sente da mesma forma. Ele não sabe, vamos dizer assim, se o corpo ele não distingue, não, isso daqui é material, isso daqui é só imaginação. Ele vai sentir, numa determinada proporção, a cena acontecendo pelo tempero do medo. Então, a pessoa fala assim, não, mas por que você está sentindo enjoo? Você está sentindo náusea, você nem chegou lá ainda, mas ela está sentindo. E como está? Porque a imaginação, ela produz o mesmo efeito no corpo do que a situação. Então, uma das coisas que a gente propõe num tratamento como esse é a auto-hipnose. É quando você ensina a pessoa, porque ela não vai andar com o profissional, nem com o médico, nem com o psicólogo, nem com o terapeuta junto, né? Todo o tempo não. Às vezes até precisa, mas todo o tempo não. Agora, ela dominar, vamos dizer assim, entre aspas, esse lado da sua mente que ela precisa de uma comunicação especial. É uma comunicação que não basta dizer, eu não quero sentir, mas você tem que saber conversar com esse lado da sua imaginação para que você saiba lidar com as situações. Como que eu preparo o meu corpo para ele não reagir assim? Né? Então, a gente vai citando alguns exemplos para que a gente possa tirar o excesso. Então, mais uma vez, não é uma terapia, quando a gente fala terapia, trabalho psicológico com pessoas diagnosticadas com câncer, ela tem uma forma de agir muito objetiva e direta, e é diferente da outra terapia que trabalha a história de vida. Pode até ser trabalhado isso, mas nesse momento ela tem que ser pontual. Né? A pessoa está ali, ela está precisando daquela atenção, e você vai dentro das suas possibilidades. Inclusive, o hipnoterapeuta, ele precisa ter instrumentos para motivar a pessoa ao tratamento. E motivar a pessoa a fazer um melhor uso do tratamento. Né? Saber tirar o melhor proveito daquilo para que essa história se adiante mais. Né? É isso mesmo, né, Elizabeth? É isso mesmo. Espero que nós estejamos aqui sendo contribuição, esclarecendo alguns pontos.
onde a hipnose pode chegar e onde ela pode te confortar, ao paciente, aos da família, né? Como eu falei agora há pouco, a hipnose, ela abrange, ela abraça, ela entrega, não num passe de mágica, mas sim no trabalho. É o trabalho do paciente junto com a técnica do profissional, sempre com o foco para trazer o bem-estar e o conforto o melhor possível. Dentro de tantos outros assuntos, a hipnose atua, mas o Dr. Wagner se especializa no da dor, e por isso, e também por solicitação de vocês, ouvintes e seguidores, a gente está sempre disponível a falar do assunto. Eu quero pedir licença um pouquinho para você, Wagner, Sim, sim. para dizer que nós estamos hoje aqui no Espaço Essência Presencial, com a Escola Portal da Hipnose, com várias dinâmicas, mas hoje eu quero deixar aqui o convite para que você possa agendar o seu horário com o Dr. Wagner. Ele atende aqui agora indefinido, porque nós estamos em sede própria, num lugar bastante acessível aqui no bairro Oswaldo Cruz, com o cruzamento da Visconde Inhaúma, que seria a Vila Gerte, muito acessível, e que o Dr. Wagner atende online, presencial, assim como vai ser a sua escolha para o seu melhor conforto. E quero deixar aí para vocês este convite. O consultório do Dr. Wagner passa a ser aqui no Espaço Essência, e vocês aí fiquem à vontade para nos contatar, para esclarecer algo, mas também para se dar esta oportunidade. Espero que não seja num caso extremo, como nós estamos falando, mas estamos aqui disponíveis para estes casos. Sim. E a hipnose, a psicologia, a psicanálise, ela abrange todos os setores emocionais da vida de cada um de nós. E oxalá fosse o 11º mandamento: fareis terapia do dia do seu nascimento até o dia do seu desencarne. Vou pedir uma licença lá na tábua de Moisés para colocar esse 11º mandamento aí, para que por que a gente fala com tanto ênfase, assim, com um calor gostoso aqui no nosso coração? Porque nós viemos de um caminho onde nós estamos no processo, passamos por um processo de cura, para nos tornarmos curadores, né? Então, esta contribuição, aquilo que nos fez bem, aquilo que deu resultado para nós podemos entregar para vocês. Então, deste lugar onde passamos, é mais fácil falar. Quando a gente fala das nossas experiências, quando a gente fala daquilo que a gente leva de conhecimento para vocês, com muito entusiasmo, é essa palavra que eu queria encontrar. Sim. O Dr. Wagner tem um entusiasmo, porque a gente faz com muito amor, né? Dr. Wagner, com mais de 20 anos de experiência com hipnose, sendo psicólogo, pedagogo, sendo psicanalista. Então, é assim, você não está sendo consultada no Google, você não está sendo consultada no TikTok, e que eu não acho ruim, nós também estamos lá, passando informação, passando dicas, nós também estamos no canal do YouTube. Mas você tem hoje a oportunidade de estar com o profissional, que isso também, a partir do momento que você escolhe cuidar da sua saúde mental, ou cuidar de algo que te incomoda, eu gosto mais disso. Uhum. Cuide de algo que te incomoda. A saúde mental, às vezes, fica um pouco pesado, né? Sim. Embora seria um termo mais correto. Cuide de você. É isso que eu diria para você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Você vai ver que você vai se surpreender de estar aqui no Espaço Essência, no consultório do Dr. Wagner, e poder aí dar um novo rumo para a sua vida, um foco, um rumo, a partir da sua escolha.
Obrigado, Elizabeth. Eu não sei se o telefone direto aqui. Eu vou passar. Não sei decoro, nunca vou decorar. Não, decora sim. Ele fala, ele vai falar. Eu agradeço, vou aproveitar até que quem souber e quem precisar dessa atenção, essa pessoa, esse conhecido que recebeu esse diagnóstico, né? Que precisa receber essa atenção direta, entre em contato. Nós estamos aqui na Avenida Paraíso, 679, bairro Oswaldo Cruz. É muito fácil de chegar. Então, vou dar uma dica rapidinha, porque como esse trabalho tem uma forma um pouquinho mais específica, eu acho legal dar uma dica do que seria atender uma pessoa com diagnóstico de câncer. A pessoa precisa marcar uma sessão para que possa conhecer o trabalho, primeiro passo. E nessa primeira sessão, a gente é muito honesto com a pessoa. A gente vai fazer algum tipo de teste, de treinamento com a pessoa naquele momento, para ver se a pessoa realmente vai aproveitar essa linha de tratamento da hipnose. Porque se ela não tiver os elementos necessários para aproveitar o uso da hipnose no tratamento dela, nós vamos poder apresentar outro recurso que possa ajudá-la. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é com muita responsabilidade. Então, existem pessoas que podem se beneficiar muito com o uso da hipnose, e tem pessoas que podem se beneficiar muito com outras técnicas de relaxamento e outras linhas terapêuticas. Então, essa primeira sessão é muito interessante para que a gente possa transmitir essa confiança. Olha, você pode fazer umas sessões e verificar o quanto você ganha. Ou esse tipo de trabalho com a hipnose não vai ajudar você, mas esse trabalho com a psicologia vai ajudar você. Então, a gente sempre tem que passar esse discernimento para que a pessoa aceite com segurança, né? Existe uma outra coisa também, não é uma mesma técnica para todos. É por isso que é importante um profissional conhecer várias técnicas de indução e várias terapias que podem ser usadas com hipnose. Porque nem todas as pessoas se adaptam a um modelo de técnica. Então, nesse meu tempo de carreira na hipnose, eu atendi pessoas diferentes com técnicas hipnóticas diferentes. Porque às vezes um é mais sensorial, o outro é mais auditivo, né? O outro é mais sinestésico, enfim. Então, precisa dessa avaliação. Esse primeiro contato, né? Desse primeiro contato. E por que eu ressaltei? Porque a ideia é que ele saia seguro. É que ele fala, não, eu vou ficar porque eu sinto que pode me ajudar e sinto que pode compor esse tratamento que eu estou fazendo, que vai ser. Então, eu vou deixar aqui embaixo. O telefone é 011 97215 0601. Eu vou deixar anotado aqui. Se você precisar, se você conhecer alguém que precisar, passe essa informação para eles. Se você que está assistindo também a nossa live, nosso vídeo, eu vou pedir para você que você dê o seu joinha e, se puder, compartilhe. Porque vai ser uma maneira não só de ajudar o canal a levar a mensagem, mas das pessoas terem acesso. Quantas pessoas precisariam ouvir alguma coisa que pudesse aliviar a dor dela? Então, não é uma coisa que assim a gente pode, vou espalhar. Não, todo mundo sabe que não é tão simples assim. Mas se cada um que se interessar compartilhar o vídeo, isso vai ser muito bom para todos e o YouTube vai entender que o nosso trabalho
ele realmente é útil e ele pode ajudar a sociedade, né, Elizabeth? É isso, Wagner. Então, assim, resumidamente, você que tem alguém no seu meio familiar, amigos, que passa por essa situação, conte para eles que tem aí uma live onde o Dr. Wagner e a Elizabeth Souto falou assim com bastante singeleza para que vocês pudessem entender onde terapias alternativas como a hipnose têm um ganho de primeiríssima. É um ganho por quê? Porque ela vai entrar ali naquele lugar do atendimento, olhando naquele momento aquela situação. Então, diferente de quando eu vou olhar alguma dor que não me acompanha, um outro sintoma, que não me acompanha um diagnóstico, não dá para usar outra palavra a não ser com tamanha gravidade. Sim. Porque hoje eu penso que dificilmente se engana um paciente não contando o que o paciente tem de fato. Sim. Né? Lá nos primórdios, a família decidia se contava ou não. Sim. Hoje, os médicos precisam da colaboração do paciente. E se para esse paciente colaborar, ele precisa agregar, porque a vida dele já vai tumultuar mesmo. Se ele nunca teve tempo de nada, agora que vai ficar tumultuado. Sim. Então, agora é a hora. Com tantas coisas que você vai fazer que você não fazia, inclua a terapia, uma terapia complementar como essa da hipnose, mas com o suporte de um psicólogo, de um psicanalista. Você sabe que muitos profissionais, professores até que escreveram um livro de hipnose, eles têm uma orientação que eu acho muito legal, que eles dizem assim: se você já tem, se você já sabe que vai precisar de ajuda, né, independente de concordar ou não, mas se você já sabe e você puder, procura esse trabalho de terapia no começo, esse trabalho de hipnose no começo. Por quê? Porque com o tempo, muitas vezes a quantidade de sintomas, de efeitos colaterais, vai deixar você tão sofrido que fica difícil você ter a mesma esperança. E quando você, no começo, fala assim, olha, eu vou ter que atravessar essa ponte, eu vou precisar dar a mão para alguém. Então você vai procurar essa pessoa para dar a mão. Para você não ter que decidir na metade da ponte, onde você já está assustado, onde você já está cansado, dolorido, né? E você ainda vai ter que esperar alguém alcançar o estágio que você está para poder te acompanhar. Mas que fique bem claro, o tratamento que é oferecido, o campo da psicologia, da hipnoterapia, das terapias que a gente está oferecendo, ele é um benefício em qualquer momento ou estágio que você tiver do diagnóstico, do tratamento. Não é mágica. Não é mágica. Mas é uma magia com muito amor neste lugar onde vai ter técnicas, onde vai ter dinâmicas e sempre lembrando que você vai ter aí uma possibilidade de aprender a fazer a auto-hipnose. Sim. Né? Que também isso é um diferencial nas consultas com o Dr. Wagner, porque a intenção não é segurar esse paciente no espaço essência. Né, Wagner? No decorrer principalmente desses últimos 3 anos, que a gente tem ficado nesse assunto, de fato, se integrado, Sim. se dedicando, a gente vai percebendo quanto resultado tem. Sim. Né? Quanto resultado tem. Então, por diversos atendimentos, por possibilidades de a gente ter assistido muitas pessoas, a gente vem aqui com muita confiança de falar, porque ninguém passa de mais de 20 anos fazendo o que ama e fazendo bem. Você sabe que eu ouvi uma vez um pensamento que eu tenho isso como uma regra até, que também era um profissional das terapias. E ele dizia assim, né? Ele disse assim, e eu gostei muito. Ele disse assim:
Ainda que não der para fazer muita coisa, mas você ainda pode buscar qualidade de vida para o dia de hoje. É muito interessante. Né? Assim, ainda que tudo pareça difícil e impossível, mas procure qualidade de vida para esse dia que você está vivendo, que é hoje. Né? E é isso. Se eu não puder fazer muito mais, mas eu vou tentar pelo menos fazer esse dia valer a pena. Com certeza. Né? E porque é hoje que eu tenho. Né? Então, sem promessas fantásticas, claro que a gente quer sempre o êxito, né? A gente quer longevidade, mas qualidade de vida para hoje. E quando amanhecer amanhã, é qualidade de vida amanhã. E assim, quando eu vejo, eu já vivi 10 anos maravilhosos, superando situações, aproveitando o melhor que a vida pode oferecer. Né? Então, esse é o nosso papel, é o nosso lugar, né? Um lugar de contribuição, um lugar de usar aquilo que a gente foi aprendendo e que a gente aprende muito com o paciente também. Né? Cada paciente é uma aula. Com toda certeza, fala assim, pô, isso daqui, ele me passou essa experiência, isso daqui pode ajudar, né? Eu vou trazer essa experiência para mim. Temos aí um produto novo saindo? Sim, é melhor você falar. Ele que é o produtor. Nós temos aí em breve um e-book contando das minhas experiências usando a auto-hipnose nos procedimentos de dor, até em alguns momentos meio engraçado quando eu perco as chaves. Sim. Né? Parece até meio bobinho isso, como assim? Quando a gente perde objetos também, a gente usa auto-hipnose e a gente acaba encontrando. E, então, estou muito feliz nesse momento. Esse produto, que é um produto do Espaço Essência e da Escola Portal da Hipnose, sempre lembrando que o espaço físico e a nossa escola, que era virtual, se fundiram este ano num espaço que hoje é um espaço sede própria, num lugar maravilhoso aqui na nossa cidade de São Caetano do Sul. E, é claro, nada disso teria importância se não fosse para você, paciente, para você que nos acompanha, para você, nosso cliente. Então, esse produto que em breve deve estar aí no Hotmart, Sim. Né? E onde o Wagner está com muito empenho, passando para aí as páginas virtuais, toda a minha história. Contada verbalmente, porque ele já me conhece há muito tempo, e agora resolvemos colocar, eu gosto de falar no papel, porque eu ponho primeiro no papel antes de ir para a folha virtual, né, Wagner? Isso. Eu acho que isso traz uma tranquilidade para a gente muito grande, porque vocês que estão ouvindo a gente, vocês falam, mas e aí, vocês falam tudo isso, vocês estão sempre fazendo live falando de hipnose clínica. A Elizabeth, nesses últimos anos, e trouxe muita experiência, ela é uma prova viva do uso da hipnose para dor. E isso foi uma coisa que foi acontecendo e a gente ia conversando. A Elizabeth também é uma professora de hipnose, e além de professora de hipnose, ela vive essa força que a prática da hipnose tem. E foi quando nós paramos, e várias vezes nós falamos, essas experiências, Elizabeth, a maneira como você enfrentou essa intervenção, como você fez esse exame, como você enfrentou essa dor, a gente precisa pôr no papel, né? Porque nós vivemos isso, nós estamos vendo aqui, né? Não é só o que a gente fala para as pessoas, mas você, por isso que eu falei, ninguém melhor que você, mas é importante acentuar o exemplo que vai sair nesse e-book, o exemplo da Elizabeth mostrando, olha, pessoal, eu usei hipnose nessa situação, e eu garanto, vocês vão ficar de boca aberta. Vai falar assim, não, ela está enrolando. Não está enrolando, não, tem testemunha, tá? Assim, as minhas experiências com a auto-hipnose é muito interessante. Por quê? No nosso grupo, elas são escutadas. Eu conto para as pessoas. E eu sou uma contadora de história, eu gosto de contar. Então, chegava muito eufórica para o professor, olha, fiz um procedimento cirúrgico
onde já tive a experiência de ter passado por, mesmo anestesiado e tal, sabia que ia doer, sabia que ia sangrar, sabia que ia ficar inchado, e fiz uma auto-hipnose, não 10 minutos antes, a gente se prepara para isso, porque você vai se condicionando e o seu corpo vai obedecendo, a sua mente vai criando esse mecanismo, e contava com o Wagner. E muitas vezes o Wagner assistia após o procedimento, eu extremamente bem, entrando aqui na live, nem contava nada para ninguém, porque ninguém percebia nada. Até a hora que chegou um momento que eu achei que é pouco contar só para os amigos, só para os professores, só para as pessoas que estão em torno. Eu tenho que passar isso para o mundo. Passar isso, quando eu digo mundo, quando ele sai da porta do nosso consultório, ele passa para o mundo. Não importa se ele vai até a calçada do outro lado ou se realmente ele vai até atravessar o Atlântico. Sim. Por quê? Se eu estou podendo contar uma história hoje, neste formato tão moderno que nós denominamos e-book, por que ele não pode ser passado de mão em mão até chegar a pessoas que querem aprender hipnose, até a pessoas que querem aprender auto-hipnose, e entra aí o alívio da dor com muita veracidade, e não tem nada inventado aqui. Tem coisas que eu passei de verdade, de experiência, então quero contar para vocês que se eu posso, qualquer um de vocês pode. Sim. E quando eu falo qualquer um de vocês, eu estou dizendo assim, você, a sua mãe, seu esposo, seu filho, não é qualquer um, é todas as pessoas que se disponibilizam a aprender. Tem um caminho aí, né, Wagner? Você tem um caminho, você tem que marcar uma hora, você tem que ler um livro, você tem que fazer um curso, você tem que estudar. Mas eu só posso estar aqui com a cara da riqueza, como assim me apelidaram, porque eu fui por este caminho. E talvez lá atrás, há uns 20 anos, eu nem sabia que eu já estava usando auto-hipnose. Porque esse negócio não é de brincadeira, não. Isso aqui corre nas minhas veias mesmo. Eu sinto isso. E não é para puxar o saco do professor, não, porque ele é o mestre. Porque isso eu vivo de fato. Sim, você vive. E isso traz uma tranquilidade muito grande quando eu tenho meu lado São Tomé, quando eu digo assim, cara, eu vi. É uma coisa que aconteceu também comigo quando eu comecei a praticar a regressão e com o tempo eu fui observando os fenômenos naturais e fenômenos paranormais, e eu falei, eu não vou discutir, cara, eu vi isso acontecer, né? Então, é o mesmo que eu falo da dor, né? Você vê uma pessoa entrar ali para fazer aquele procedimento ou estar naquela situação, essa pessoa entra num estado modificado de consciência e age como se nada tivesse acontecido. A pessoa está aqui, ó, do meu lado, né? Então, isso faz com que a gente fale com tranquilidade, assim como eu falo da regressão, né? Eu falo, pô, a regressão tem muita coisa bonita escrita, mas só você indo lá para você ver, né, as maravilhas que acontecem num processo de transe. Então, nós estamos falando de situações em que nós vivemos de verdade. E muito orgulho, agradecendo a Deus, ter tido a oportunidade de entrar nesse caminho, né, tão bonito, tão limpo. Né? É tão interessante. Eu vou contar, que nem contei para o professor, mas vou contar ao vivo aqui. Já viu fazer auto-hipnose para encontrar um lugar para estacionar? Eu não estava lembrado, não. Não, é só Dona Elizabeth. Mas aí eu misturei um pouquinho da lei da cocriação. Sim. Né? Quantas vezes eu cheguei e tinha um lugar para estacionar? Muitas vezes. Está instalado aonde isso? Tem lá uma caixinha de memória. Sim. Mas eu poderia pensar, que trânsito, não vai ter lugar para estacionar. O que eu fiz aí? Eu escolhi. Eu tenho duas situações que elas são de verdade.
Eu já muitas vezes encontrei com facilidade um lugar para parar, e muitas vezes eu tive dificuldade. Eu vou mentalizar o quê? Fazendo uma auto-hipnose. Ai, mas isso é possível? É. Olha quanta coisa você pode criar para você a partir da sua imaginação. Sim. Sim. Não começa aí a imaginação? Começa a imaginação. Aí vai uma das filhas e fala, mãe, faz aquelas coisas lá que você faz, porque nós temos que estacionar o carro. Entendeu? E aí, porque é leve isso. Sim. É leve, é muito sério, mas é muito leve. Sim. Por quê? Porque a gente está fazendo uma experiência com o meu paciente, uma experiência de morte? Não. Eu estou a todo momento fazendo uma experiência comigo. Sim. Ele deu certo porque tinha vaga de estacionar, ele deu certo porque eu acreditei, ele deu certo porque eu me auto-hipnotizei, ele deu certo porque eu cocriei. Não interessa qual o caminho que eu uso, eu quero o resultado. Sim. E se esse resultado não prejudica a mim, não prejudica você, não prejudica o nosso sistema, eu posso criar o que eu quero. Sim. Então é nesse caminho. Gente, isso dá poder pra gente, sabia? Sim. Eu fico poderosa quando essas coisas dão certo. Aí ele fala assim para mim, conta mais. Você sabe que na história, muitas pessoas aqui, momento história, momento contos e fatos. Porque faz parte, né? Muitas pessoas na história, nos séculos passados, muitas pessoas que dominavam o magnetismo e a própria hipnose, às vezes em épocas que nem existia essa palavra hipnose, mas que era o magnetismo, muitas pessoas eram vistas como bruxas, como mágicos, né? Porque realmente quando você educa a sua mente e você sabe canalizar essa força que você tem no corpo, na alma, no espírito, realmente você vê as situações acontecendo diferente. Não porque você... aquela pessoa fez isso porque ela tem um dom. Não, é porque ela se educou, é porque ela teve disciplina, porque ela valorizou um potencial que muitas vezes a gente passa a vida sem querer dar atenção para ele. Wagner, quantos por cento a gente usa da nossa inteligência? Hoje a gente sabe que Sim. A gente não usa nem 10% do que a gente pode ter, Sim. Criar, fazer, acontecer. Então é neste lugar que eu vou buscar, e que eu me abasteço para fazer essa brincadeira comigo mesmo e que lá na frente eu tenho um resultado. Sim, sim. Né? E quantas coisas aconteceram em laboratórios, quantas invenções, e eu estou longe dessa minha pretensão. Eu quero algo mais perto de mim, mais real. Não sou nenhuma cientista, não faço pesquisa, mas posso sim usar da minha inteligência, do meu conhecimento, do sentir do meu corpo, porque o meu corpo fala comigo o tempo inteiro, o seu também. Então, entre o corpo, a mente e o espírito, eu faço essa triade, entrego o quentinho no meu coração Sim. e vou seguir minha vida feliz, fazendo bem, sem olhar a quem, Sim. E ensinando, e fazendo, e acontecendo. Essa é a Dona Elizabeth Souto, depois de se tornar uma hipnoterapeuta, com os conhecimentos do mestre Dr. Wagner. Não, eu tenho que dar aqui todo... Elizabeth, né? Manda, cara. Eu já fiz outros cursos, eu já fiz outras formações, mas eu tenho que honrar do lugar que eu vim. Né? Então, tem tantos colegas que se formaram com o Wagner também, e é essa lindeza. Ainda ele tem muitas pessoas famosinhas aí nos TikTok, que foram alunas dele e que ligam para o professor numa situação, estou aqui com um paciente, com um cliente, o que o professor poderia me orientar, né, Wagner? Sim. Então, isso não é qualquer um que faz. Você vai em grandes workshops com 100, 120 pessoas, você pegou seu certificado, acabou ali. Mas com o professor Wagner, não. Com a escola Portal da Hipnose, não. A gente dá, sim, uma assessoria por toda a vida, porque os nossos alunos se tornam nossos colegas de trabalhos e amigos, né? É verdade. A intenção não é ficar querendo ser uma pessoa brilhante e tal.
A intenção é fazer valer o trabalho que você está executando, você ter compromisso com os seus alunos e principalmente, você saber usar e ajudar as pessoas a usarem também. Você falou sobre a nossa inteligência. Eu lembro que, nossa, eu ainda era muito jovem e foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com hipnose, né? Hipnose me acompanhou acho que a vida inteira. E, e esse ensinamento era assim: você não está lutando com o seu inconsciente. O seu inconsciente precisa ser seu servo-mecanismo. Ele precisa estar ao seu serviço. Não é ele que manda em você, mas é você que manda nele. Então, o meu consciente, ele é limitado. O meu inconsciente, ele tem tudo que eu preciso, porém ele é meu servo-mecanismo. Eu preciso educá-lo para poder andar em coerência com ele, para poder trabalhar em conjunto com o meu inconsciente. Então, uma das coisas que hoje eu acho que é necessário entender é que não é que o consciente está de um lado brigando por uma coisa e o inconsciente está do outro. Quando você conhece a hipnose, quando você conhece alguma disciplina, uma educação da mente, você vai percebendo que os dois vão andar junto. Eles vão conversar. A hipnose seria um caminho dessa comunicação profunda. Eu quero usar os recursos do meu inconsciente, né? Eu não posso deixar ele ir de acordo com o vento. Então ele fala, vai para cá, eu vou, vai para lá, eu vou. Não, nós temos que andar em coerência. E é isso que a gente vê, modéstia à parte aqui no trabalho, quando... Isso eu falo todo dia, não é só na live não, falo para a Elizabeth aqui direto, né? Que eu admiro a disciplina dela, porque ela tem uma conversa só. Então ela tem uma disciplina e ela fala, eu vou fazer, e coloca o corpo e a mente naquela ação, coloca o inconsciente a serviço daquela tarefa e o trabalho sai. É, né? Isso. Foco. Este foco, que é tão interessante dentro da hipnose, é o que norteia a minha vida hoje, para as coisas que eu quero, para as coisas que eu determino. Elas são fáceis, são difíceis, elas são iguais, as minhas coisas, como é de todas as pessoas. Sim. Só que eu encontrei um caminho que me facilita a vida. Sim. Né? Então, é nesse lugar que, se eu estou, você também pode estar. Wagner, chega. Chega, eu acho que já deu tempo, pode cair. Então, vai cair sem a gente falar. Vou pedir desculpa para vocês que entraram. Eu vou ver a hora que a gente desligar, se eu consigo mandar me comunicar com vocês lá no meu Instagram antes de eu fechar. Não sei, que nunca aconteceu isso, né? Uhum. Na nossa amanhã, lembrando, amanhã, conversando com o psicólogo às 18 horas, ao vivo. Elizabeth Souto na produção, Dr. Wagner no YouTube, somente no YouTube, mas ao vivo. Sim. Nós temos muitas perguntas. Respondemos, em média, 3 por programa, mas se você fizer uma pergunta no ar, você fura a fila e a gente responde no ar, né? Mas, do contrário, eu estou colocando em ordem de chegada. Então, lembrando que o sigilo é 100% e que a gente lê as perguntas na íntegra, tá? Para não modificar nada do que o ouvinte quer perguntar. Então, quero agradecer também. Convido vocês para amanhã, conversando com o psicólogo. E, mais uma vez, pelo telefone 011 97215 0601. Se você conhece alguém com esse diagnóstico do câncer, está no começo do tratamento ou em qualquer momento desse tratamento e quer conhecer essa ajuda psicológica que a psicologia e a hipnoterapia podem oferecer, entre em contato, marque uma sessão e a gente vai dar todo o esclarecimento e já na primeira sessão a gente já começa esse trabalho para que a pessoa conheça e possa fazer a sua escolha, né?
Então, eu desejando aqui para vocês uma ótima noite, gratidão para todos vocês que estiveram lá no Instagram, Elizabeth Souto, que eu não consegui ler, vou fazer o possível para ler e mandar um beijo para vocês, dizendo da minha alegria por poder ser um pouquinho de contribuição daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente se capacita. Ficamos disponíveis na escola, Portal da Hipnose, no espaço Essência para o consultório, agora definitivamente do Dr. Wagner. E vou pedir para o Wagner encerrar com um mantra do Emílio Cauê, que tem feito muitos comentários também sobre isso. Podemos até fazer uma live qualquer hora a respeito de mantras e o efeito, o efeito que acontece de fato. Mantra, oração, reza, rezo, benzimento, é tudo junto e misturado. Isso. Mas hoje, este mantra é de autoria do Emílio Cauê, e o Dr. Wagner vai recitar com muita categoria aqui. Eu deixo aqui um beijo para todos vocês. Até amanhã, às 18 horas, Conversando com o Psicólogo. Que ótimo. Meu boa noite. Falando a frase do Emílio Cauê, lembrando que Emílio Cauê foi o grande mestre da autossugestão, né? Muitas coisas que se sabe hoje foram observações dele, que ele passou, foi deixando para os seus discípulos, alunos, e uma frase que é muito conhecida mundialmente, né? Muito repetida. Então, meu boa noite seria usando essa frase, boa noite para vocês. Emílio Cauê dizia assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Até a próxima quinta.